E baseado em tudo isso que eu estou falando aqui, né, quero deixar outra palavra aqui, né, para meditação, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, no versículo 29. Se alguém quiser conferir aí na Bíblia aí, quiser depois conferir na sua palavra aí, Mateus 24, versículo 29, diz assim: Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós estamos vendo essa palavra aqui que está falando sobre a volta de nosso Senhor, a volta de nosso Jesus. Que logo a tribulação daqueles dias, uma tribulação que a igreja evidenciaria aqui na terra, ia participar e viver de uma tribulação. Que tribulação seria essa? Né? Muitos entram em teologias aí e tentam decifrar o sentido dessa tribulação, que é aquela de 7 anos, com o anticristo, 3 anos e meio de bonança, 3 anos e meio de perseguição a igrejas, que guilhotina, marca da besta, ninguém vai poder comprar. Hoje não está diferente não. A maioria, às vezes aqui no Campo Belo não está tanto não, mas eu vi no decreto do Dr. Alisson, do prefeito, falando assim que supermercados era para isolar prateleiras que não seria útil para comprar nesses dias de agora, desse decreto aqui, ó. Quer dizer, para colocar sobre isolamento, até bebidas, foi falando lá sobre isso. Quer dizer, então o que acontece? Em São Paulo, lá a gente ouviu no Facebook também, uma pessoa filmando dentro do supermercado, nas prateleiras, tudo de plástico, onde as pessoas não podiam comprar produtos, estava limitado. Então a pessoa não podia escolher o que ia comprar no supermercado, tinha que comprar aquilo que estava só para vender. Então, então hoje nós vemos, estão tentando acalmar, minimizar a situação, que a população não venha entrar no caos, no desespero, mas não é totalmente seguro. Então a gente pode estar vivendo. A internet saiu fora aqui, voltemos aí. É um problema com essa internet aqui, misericórdia. Aí. Internet aqui é uma benção. Trava muito, a internet aqui sai fora, não dá tempo da gente. Travando. Vamos sair de novo. Devia ter feito lá na casa da minha mãe mesmo. Ela não sairia tanto fora assim. Então, como a gente está dizendo aqui, vamos ler a palavra de novo, para a gente voltar no assunto que a gente começou aqui, estava até gostoso começar a falar, mas infelizmente aqui foi Mateus 24, versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos de uma extremidade dos céus. Que maravilha, que palavra. Então, logo em seguida, a tribulação daquele dia. Como está dizendo aqui, ó, fala sobre uma tribulação que há de vir sobre a terra e sobre a igreja também, que atingiria principalmente a igreja, né?
E, e essa tribulação que fala aqui, na escatologia, né, nas apostilas, nos estudos escatológicos, né, que as igrejas fazem aí, então eles deduzem ser o império do reinado do anticristo. Daqueles 7 anos que fala que haveria de luta, de fome, de dificuldade, depois de 3 anos e meio de perseguição, de bonança, depois o anticristo mostraria a cara dele, etc. Prendendo, proibindo que eles falassem de Jesus, pôr na cabeça em guilhotina. É assim, né, que muitos falam, né, que na escatologia. E particularmente eu não concordo, segundo a Bíblia, né, com tudo isso que eles falam aí. Infelizmente. Então, nós vemos que a situação que nós vivemos hoje é uma grande tribulação. Está afetando o mundo inteiro. E principalmente os evangélicos estão sendo afetados. Por causa de quê? A morte estão chegando nas residências de evangélicos. Eles estão matando pastores, essa doença, cantores. E estão limitando as igrejas, fechando, pondo limite a 30%, até tal horas. Então a igreja está sendo limitada. E é uma grande tribulação, está impedindo. Então desde já temos 1 ano aí com essa enfermidade aí, lançada aí, e a gente nem sabe quando vai. E acontece o seguinte, que essa enfermidade pode ser uma grande tribulação também. Para experimentar o mundo, para experimentar nós aqui na terra, e às vezes nós nos calamos em meio a tantos decretos aí, que se nós formos contra, é como muitos estão fazendo aí fora, aí, ó, polícias estão batendo, estão arrastando, estão humilhando pessoas que estão tentando resistir. Lógico que a gente não está disseminando aqui, revolta, enquanto isso, mas como igreja, como cristão, como povo de Deus, nós temos que estar preparados para esta hora. Porque a Bíblia aqui fala sobre a tribulação, que logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade, e as estrelas do céu, o poder dos céus, serão abalados. Então, se o Covid às vezes pode ser uma grande tribulação para a igreja, e se essa enfermidade do Covid-19 aí veio para ser uma grande tribulação para a igreja na terra e para o mundo na terra aqui agora. Porque a gente não sabe que a gente tem a ciência que o mundo não será o mesmo depois desse Covid aqui, infelizmente. Depois que esse Covid chegou, o mundo não será o mesmo, as vidas não serão o mesmo, família não será o mesmo, o contato humano não será o mesmo. E se de fato, né, vai existir algum preconceito ou algumas regras que vão nos limitar, às vezes, de contatos humanos. Isso aí tudo já era previsto. Então, nós podemos estar vivendo agora a grande tribulação. E, às vezes, não estou afirmando aqui, não é profecia, não é afirmar. Mas a Bíblia diz, depois da proferida tribulação, o sol perderia a sua luz. Sabe o que é o sol? O sol é uma estrela de glória. Recebe a glória do sol, como as estrelas e os poderes do céu, que são as constelações, né, e todas as estrelas. Agora nós vamos, né, refletir fora aqui. Eu tenho que ficar apertando toda hora para retornar aqui até ela sair fora. Mas com muita paciência aqui, nós vamos pregar o Evangelho. Aqui o Evangelho de Cristo. Goste ou que não goste, que não vai ser prosperidade, chave de casa, de carro, né, dinheiro no bolso de ninguém. Não, aqui não é esse Evangelho aqui que nós prega. O Evangelho tessalônico, a esperança da volta de Jesus, é o Evangelho bíblico. Nós falamos da Bíblia verdade. Doa quem doer, goste quem gostar. Nós falamos aqui a palavra da verdade. É o que nós estamos sobrevivendo. Então a Bíblia fala, depois da referida tribulação, né, o sol escureceria, a lua não daria sua claridade, os poderes do céu, que as estrelas, seriam abalados. Agora nós vamos lá para Apocalipse para fazer uma confirmação aqui, para eu chegar num assunto em que eu quero falar aqui a respeito de tudo isso que nós estamos vivendo aí do Covid-19. Né, Leandro Martins, boa noite, paz do Senhor. Marco Antônio Modesto, paz do Senhor, boa noite também. Fernando Daniel, boa noite, paz do Senhor, seja bem-vindo aí. Em nome de Jesus Cristo, estamos falando de nosso Deus. Apocalipse, nós vamos falar aqui, Apocalipse capítulo 12, para confirmar a palavra de Mateus,
capítulo 24, versículo 29 aí que nós estamos lendo aí. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 1 diz assim: vi um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com a coroa de 12 estrelas na cabeça. Que se achava-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de que lhe devorava o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Aqui nós vemos aqui essa profecia em Apocalipse, é uma profecia que falava sobre um período, né, passado, um período presente que eles viveriam e um período futuro, a qual se evidenciaria, a qual chegaria até nós também, é uma profecia. A visão de João, a primeira visão que teve, foi de uma mulher, a visão do céu, uma mulher. E essa mulher, como se essa mulher pegasse o sol e vestisse. O sol quer dizer a glória. Sol é uma estrela mais poderosa que existe no universo. O sol, ele brilha o dia, e o sol reflete o brilho à noite na lua e nas estrelas para brilhar a terra. Porque se o sol apagar, irmão, acabou. Ninguém enxerga mais nada. Então o sol, ele é o foco de tudo. Então, ele viu essa mulher vestida de sol. E essa mulher estava com a lua debaixo dos pés e com a coroa de 12 estrelas. Então, tudo que faz parte do universo estava naquela mulher. Uma mensagem alegórica, em forma de alegoria, essa mensagem figurada também, que a mulher estava vestida do sol, quer dizer, vestida de glória. O sol é glória, é poder. O sol, ninguém fica olhando para o sol, você consegue ficar olhando para o sol de olho nu. Entendeu? O sol tem um símbolo da glória, presença de Jesus. Falou assim: eu sou a reluzente estrela da manhã. Então Jesus é o brilho do sol, como se fosse a glória do sol. Ninguém chega próximo do sol. O sol tem uma força muito grande. Então a mulher estava vestida de sol. Isso quer dizer, em figurativo, que a mulher estava vestida de glória. A glória, essa glória simboliza a glória do Evangelho de Jesus Cristo na vida da igreja aqui na terra, na presença da igreja. Então a mulher estava vestida da glória do Evangelho, com a lua debaixo dos pés. A lua é o que recebe do sol a glória para refletir. Então é o símbolo da pureza, com a lua debaixo dos pés, que a mulher vivia, deu numa santidade, num brilho, numa pureza. E com a coroa de 11 estrelas, então, que estava em domínio de uma vida espiritual muito grande aqui na terra. E vamos voltar lá para Mateus 24, versículo 29, que fala assim: depois, a seguir da tribulação naqueles dias, o sol não daria a sua claridade, a lua não daria o seu brilho. Quer dizer, o sol escureceria e a lua não daria a sua claridade. E as estrelas, o poder dos céus, seriam abalados, ou sentiria. Às vezes nós olhamos para a Bíblia da forma literária e achamos que é assim, que de dia vai dar um eclipse, o sol vai apagar. À noite, a lua vai apagar, não vai dar o brilho, então vai escurecer tudo. A Bíblia literária. As estrelas vai apagar tudo. Às vezes nós olhamos para a Bíblia como se fosse da nossa forma, e olhamos para a forma literária, que é literário. E às vezes a Bíblia nos fala de forma figurativa, é a linguagem da Bíblia. A Bíblia tem essa linguagem, ela tem a mensagem alegórica, figurativa e literária. Às vezes nós pegamos uma mensagem literária e formamos de figurativa. Não dá certo, dá errado, porque essa mensagem
E se uma mensagem também é figurada, é em forma figurativa, e nós queremos falar dela literário, também não dá certo. É a mesma coisa de você colocar uma roupa de P numa pessoa G, não vai entrar, não vai funcionar, isso vai arrebentar, vai estourar, não vai dar certo. Então, a mensagem bíblica, ela tem que ser mostrada, tem que ser lida, entendida da forma a qual ela está falando, a qual ela foi escrita e dito isso. Então, às vezes, nós olhamos para o lado só literário da Bíblia. O sol vai escurecer. E, às vezes, essa forma de escurecer é que o Evangelho, se o sol perdendo o brilho, o sol apagando, é que o Evangelho apagaria na vida de muita gente, dessa igreja. Que depois da tribulação, depois de tudo que aconteceria, a igreja perderia a sua força, o brilho do Evangelho, a força do Evangelho. Nós vemos tudo isso aí, infelizmente, o Evangelho não é o mesmo. Não é aquele evangelho de protestante, aquele evangelho que pregava salvação, arrependimento, perdão. Aquele evangelho que pregava cruz, que pregava o sepulcro vazio, Jesus ressuscitado. O evangelho que pregava a volta do Senhor, o arrependimento, o abandono, a renúncia das coisas do mundo. Aquele evangelho que a pessoa, quando ela ia para a igreja, ela lia mesmo. E quando você convidava uma pessoa antigamente, ela falava assim, eu não vou não, mas o dia que eu for, eu vou para ser crente. Porque tem que ser, quando a pessoa é muito séria, a pessoa levava o evangelho com sinceridade, mesmo ela não sendo cristão, porque elas falam, quantas vezes no meu passado eu vou utilizar a pessoa e falar assim, não te garanto que eu vou na igreja não, agora não, mas o dia que eu for, eu vou para mudar mesmo. As pessoas vão por isso, de convida a pessoa, virou moda a igreja evangélica, virou moda. Dá mais campanhas chamativas. Então aglomeram muitas pessoas ali, mas eles não vão ali por causa que abriu o entendimento para o arrependimento da salvação em Cristo Jesus. Então o evangelho perdeu, com o passar do tempo, o evangelho veio perdendo a sua força, o seu poder, o seu brilho. Então Jesus falou, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escureceria. Pode ser que o evangelho perderia a sua força, como está perdendo hoje. Como hoje, o que prevalece em igreja, você fala para a pessoa assim, Deus está te dando, Deus é contigo, não temas, Deus vai te dar, estou vendo aqui que Deus está te dando grandes coisas, grandes livramentos, Deus está te dando prosperidade, vejo aqui chaves, vejo aqui portas abertas, vejo aqui construção, vejo aqui condições financeiras para a sua vida. Então o que prevalece hoje em igrejas são palavras assim, que não é evangelho, não é Bíblia. Não é Bíblia, é homens como se fosse político, prometendo em nome de Deus coisas para as pessoas. E às vezes é sendo revelado, às vezes nem revelação não é, às vezes é carne, é um homem enganado que tem fé no Evangelho. Então o Evangelho perdendo a fé, o Evangelho de salvação é aquele assim, arrependa-te, porque o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. É como João Batista veio dizendo assim, e João Batista não veio pregar para ninguém, fica firme com Jesus, Jesus vai dar o dobro. Você não vê João Batista pregar isso, você vê, arrependei, batizai-vos, raça de víboras. E pronto, é a conversão. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. Ele pregava o reino de Deus. Quando Jesus veio também, a mesma coisa. Jesus passou no Jordão ali para o João Batista no batismo, foi para o deserto se preparar para enfrentar o mundo e o diabo, porque nós somos cristãos, nós temos que nos preparar para enfrentar tudo isso que está aí fora, que o diabo visa muito isso e traz coisas para pelejar contra nós. Então nós temos que estar preparados, e Jesus foi para o deserto. Quando Jesus voltou, pode olhar no Evangelho de Mateus ali, 4, se você versículo ali do 11, adiante ali para frente ali, o 15, para frente ali, que fala assim, que Jesus quando veio, Deus retornou, a Bíblia fala que Jesus veio pregando o Evangelho dizendo assim, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Então essa é a mensagem do Evangelho. Nós renunciamos, nós deixamos o pecado, deixamos a carnalidade, deixamos a vaidade, a sensualidade, as paixões, as lascívias, a iniquidade, largar tudo isso e nos entregar a Jesus, nos apegar a Jesus Cristo e ao Evangelho e esperar, aguardar a salvação que está para se revelar no último tempo, a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje aqui. Então a Bíblia fala no Evangelho de Mateus, lá, nós lemos aqui no 24, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol
escureceria e a lua não daria sua claridade. Então, a igreja, ela é o símbolo da lua, porque ela recebe a glória de Deus nela, e brilha, e vive um brilho intenso, não de si mesmo, mas de Deus, do Espírito Santo. Isso quer dizer, o brilho do Espírito Santo na igreja. Mas nós vemos que Jesus falou assim, que logo em seguida da tribulação, a lua não daria seu brilho. O brilho se apagaria ou sairia da lua. A luz tornaria uma estrela, constelação normal. E se formos falar de igreja? Então quer dizer que muitos hoje aí estão perdendo a presença do Espírito Santo de Deus. Já é uma igreja, irmão, que você bate o olho e não tem brilho, não tem o Espírito Santo de Deus mais. Não é verdade? Antigamente a gente batia o olho nas pessoas, você viu o Espírito Santo. As pessoas batiam o olho e falavam, aquele lá é crente. Eu lembro de uma pessoa, uma vez, eu estava vendendo picolé, lá na saída de Guanil, num domingo, e de repente eu estava andando de carrinho, um homem me chamou, e eu voltei com o carrinho, ele comprou um picolé, ficou olhando para mim e falou para mim assim, ó, você é evangélico, não é? Eu falei, sou. Aí eu falei, por quê? Ele falou, não, porque na hora que você estava andando, eu bati o olho, evangelho, não sou, mas quando eu bati o olho em você, eu vi uma diferença em você, eu vi que você era. Então eu fiquei muito feliz naquela hora, porque pessoas identificou, foi o brilho, não foi a veste que eu estava vestindo, o brilho que estava na vida da gente. Então a igreja de Cristo está perdendo o brilho, está deixando de ser a igreja evangélica. Hoje o que acontece? Tornou-se uma concorrência. Igreja que brilhava, a outra deixando de brilhar, porque a outra deixou de brilhar, e abriu mão de muitas coisas, que se eu não abrir mão também, ele vai perder membros para aquela outra, e se perder membro, perde dízimo, perde oferta, perde condições financeiras. E eles não querem, eles querem entrar na concorrência e acaba abrindo mão de muitas coisas, deixando de falar verdades bíblicas, sobra para quê? Viver nos seus próprios egos, seus próprios prazeres. Jesus disse, logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol escureceria e a lua não daria o seu brilho. Ou seja, às vezes o evangelho se tornou hoje sem poder. A igreja não está tendo poder, irmão. Sabe para quê? Para enfrentar o diabo, para enfrentar o inimigo, para enfrentar esses convites aí, misericórdia. Me enfrentar esse Covid, irmão. Se a Bíblia diz assim que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, eu descanso em Deus. Nós não podemos deixar isso. Eu estou falando com toda a ousadia aqui. Se um dia porventura, que não vai, em nome que eu determino isso, não vai. Mas se o Covid chegar, irmão, eu não aceito. Sabe por causa de quê? Porque estou na palavra, vivo o evangelho da palavra, estou na palavra de Deus. Então, nós temos que crer em Deus e acreditar, irmão, que Deus é tudo. Essa tribulação que está vivendo aí, ó, é como Israel lá dentro do Egito. João Batista, boa noite, João. Deus abençoe sua vida, viu? Lá no Egito, quando o povo de Israel foi para lá, e depois da morte de José, com os anos passados, a Bíblia diz assim, que Deus enviou Moisés lá no Egito, depois que Moisés saiu do Egito, naquela história, que todo mundo conhece, e Deus chamou ele no Monte Sinai para ele ir lá e libertar o povo da escravidão das mãos de Faraó, do poder tirano de Faraó. E a Bíblia diz que Moisés chegou lá e o povo habitava na terra de Gósen. Tem uma terra separada, que ia separar uma cidade lá para o povo de Israel morar. Eu morava no Egito, mas numa cidade só para eles, separada, porque eles eram como escravos ali. E a Bíblia diz assim que quando Deus enviou Moisés, dizendo assim, ó, vai lá e fala para ele libertar meu povo. Se ele não quiser, eu vou usar de força. Aí você vai lá e vai falar para ele que você vai jogar praga sobre o Egito, a qual eu vou forçar ele deixar meu povo ir embora. E a Bíblia diz que ali foi, aconteceu como todo mundo conhece essa história aí. Hoje eles fazem até novela dos 10 mandamentos, coisa que eu não assisto, nem ver, que Deus trabalhou assim no passado. E a Bíblia diz que quando Moisés chegou lá e falou assim, ó, que ia ter outra praga no Egito, a Bíblia diz assim, que numa das pragas foi uma escuridão, trevas, que Deus ia colocar uma trevas muito grande, trevas, olha você vê, coisa maligna, né, sobre o Egito, que ninguém ia dar nenhum passo, seria trevas, que a pessoa pegava assim, a treva assim de noite e apalpava ela assim, tanto, imagina você ver, que coisa terrível. E a Bíblia diz que aconteceu, Moisés levantou o cajado, e à noite houve trevas, que ninguém podia arredar um pé.
A Bíblia, na terra de Gósen, aonde Israel estava, tinha luz. Lá brilhou, lá não tinha trevas, só na terra do Egito. Então nós temos que viver, nós estamos vivendo este mundo aqui, estamos. Nós estamos vivendo no meio da pandemia, estamos. No meio do coronavírus, estamos vivendo. Mas Deus, nós temos que crer que Deus nos protege e nos livra dessa escuridão maligna, dessas trevas malignas, dessa mortandade que assola a meia-noite aí, estão matando, que estão destruindo, colocando enfermidade, que Ele nos separa, nos põe em luz, em brilho, mas nós não podemos perder a luz do Evangelho em nós, nós não podemos perder o brilho do Evangelho de Jesus Cristo em nós, devemos permanecer em tudo isso. Louvado seja Deus. Eu vejo aqui também, sobre o final, uma das partes do versículo fala assim que os poderes do céu serão abalados. E a Bíblia fala lá em Apocalipse, nós lemos, que ele viu a mulher tinha uma coroa, uma tiara, né, uma coroa de 12 estrelas. Quer dizer, o símbolo espiritual. A igreja, irmão, se ela tem coroa, ela é o quê? Uma rainha. Ela reina nesse mundo aqui pelo poder de Deus, que é o sol, o brilho, o Espírito Santo da lua, que brilha a lua, e a coroa de 12 estrelas, que é o símbolo de coroa, de domínio, de um poder espiritual. A igreja, ela é dominadora aqui na terra, domina em nome de Jesus Cristo, esse universo espiritual celestial aqui, essas potestades. A igreja domina, não é o diabo que domina, não é o Satanás, não é a potestade das trevas, não é os dominadores, não é os poderes deste século que domina este mundo aqui. É a igreja tem essa coroa, mas ela não pode perder o poder, os poderes do céu serão abalados. É o que fala aqui. Vamos ler o versículo 29, capítulo 24 de Mateus, versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Os poderes dos céus são as estrelas, serão abalados. Então a igreja, esse reinado da igreja não pode ser abalado. Se a igreja for abalada, o inimigo vai matar, o inimigo também vai colocar no meio do cristianismo essa doença, vai colocar medo nas pessoas. Tem pessoas por causa de quê? Porque já foi abalado os poderes da igreja, que é o poder dominador que a igreja tem espiritual, na área espiritual, estão sendo abalados, o povo está com medo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja não pode perder esse poder dominador. A igreja dominava o mundo, o diabo, irmão. Aleluia. O povo detestava a igreja, chamava a igreja de protestante, de crentes com palavrões, falava brincadeiras contra cristão, contra o crente. Você lembra como que o mundo era revoltado contra a igreja na terra? Porque a igreja dominava, a igreja era poderosa. Ainda que muitos levantavam contra ela, a igreja ia, os demônios obedeciam. Hoje está tudo mudado. Hoje os demônios não obedecem mais. Os demônios hoje levam pessoas para a igreja com vaidade, para pecar dentro de igreja, para levar pessoas em pecado, para fazer pastores pecar, para fazer membros de igreja pecar, para trazer o adultério dentro da igreja, a fornicação. Estão ali pregando, mas estão em adultério, estão ali cantando, mas estão em pecados ocultos dentro de igrejas. Porque a igreja perdeu esse poder. E o Covid pode ser a grande tribulação. Não, o Covid é hoje a maior tribulação que existe no Brasil e no mundo. Principalmente no Brasil agora, que foi afetado de acordo. Segundo a estatística da morte de ontem, chegou mais de 3 milhões, parece que foi isso, né? Acho que foi isso mesmo que um rapaz me disse ontem. Chegou mais de 3 mil ou 3 milhões, não sei, de pessoas mortas. Não sei se é 3 mil ou 3 milhões. Ele falou uma coisa assim. Aí a estatística falou sobre a morte do Covid, que ele vitimou. Aí muitas pessoas falam, não é mentira, é fake. Aí, ó, tem pessoas morrendo perto de nós. Não é fake, não. Isso não é fake. É verdade. Porque a Bíblia diz em Apocalipse, mesmo Deus enviando pragas sobre a terra, no mundo, para que o povo se arrependa, a Bíblia diz que o povo não se arrependeria, e nem se arrependeria das suas feitiçarias, das suas prostituição, das suas imundícias, não se arrependeria, e não daria glória a Deus, não pararia com sua idolatria e com nada. Está escrito no Apocalipse, né? Ali no capítulo 16, mais ou menos ali, ó, sobre os flagelos, quando Deus enviaria um flagelo sobre a terra, que mesmo assim os seres humanos não iam se arrepender, e como está fazendo hoje, não estão se arrependendo de nada. Igualzinho ontem eu ouvi, ontem não, né? Ouvi hoje,
né, que eu trabalhei à noite, então de madrugada, a gente ouviu pessoas dizer, estava preocupado com um lado de cerveja. Não, que é não vai abrir nada, né? Supermercado nenhum, não, e é cerveja, de tal, latinha, deu fardinho. Preocupado com fardinho, deu, e essa doença matando aí, pessoa preocupada com fardinho. Se eu partir dessa, será que eu estou preparado para enfrentar o outro lado da vida? E agora? Se eu partir agora, será que eu estou preparado para enfrentar do outro lado? Para enfrentar Deus do outro lado e agora? Levar as minhas obras, tudo que eu fiz aqui, ó, encarar Deus com a minha vida, tudo aqui. E aí, será que eu estou preparado para enfrentar Deus, tete a tete com Ele, cara a cara, e encarar Deus em um juízo? Será que eu estou preparado para isso? Então eu tenho que aprender a viver aqui na terra, com boas obras, para quando eu chegar do outro lado de lá, eu ter confiança diante de Deus, de tudo que eu fiz aqui na terra foi certo e agradou a Ele, agradar a Deus. A palavra de Deus é isso aí, então. A igreja não pode perder o brilho. Oh, meu Deus do céu.